Hoje eu quero falar sobre um livro que eu li há muito tempo e que faz parte da minha história, assim, como leitora, e que eu reli recentemente. Esse é um livro de contos, né? É A Legião Estrangeira, da Clarice Lispector. Então, assim, é uma reunião de vários contos com temas diferenciados, com situações bastante distintas entre eles, narradores distintos. Então, não tem como falar desse livro de uma maneira assim muito abrangente do livro inteiro, muito geral, né? Os livros de conto, as pessoas geralmente fazem assim uma seleção daqueles que considera mais destacados, vamos dizer assim, ou daqueles que simplesmente gostaram mais, né? Eu teria dificuldade de fazer isso. Primeiro porque, como eu disse, eles são muito diferentes entre si. Escolher quais são mais destacados seria uma tarefa muito difícil. E escolher qual que eu gosto mais também muito difícil. Então, assim, vamos ter que fazer uma seleção de qualquer maneira, né? O primeiro conto, Os Desastres de Sofia, eu não me lembro a primeira vez que eu li. E eu não saberia situar, assim, qual foi a minha primeira impressão dessa época. Mas eu me lembro do impacto que ele causou ao longo do tempo e como os outros contos da Clarice, para mim, que eu fui lendo, meio que eu quase que comparava com esse conto, assim. Então, eu não sei situar no tempo a primeira vez que eu li, mas eu sei que foi um dos primeiros e que ele meio que se tornou um parâmetro para eu ter essa experiência de leitura dessa autora, assim, que é uma autora que eu gosto muito, que eu já li muita coisa, então... Mas Os Desastres de Sofia continuou sendo aquele conto com o qual eu comparava tudo. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque a Clarice, ela escreveu durante muito tempo e ela teve experiências literárias muito diferentes. Ela também escreveu romances, né? Então, assim, todas essas narrativas, elas têm coisas muito distintas entre si. Então, não sei se seria justo comparar, né? Nenhum escritor com aquele primeiro livro ou primeiro conto que você lê, mas enfim, Os Desastres de Sofia permaneceu, assim, para mim, como essa experiência emocional que é difícil se desatar, né? Enfim. A narradora desse conto é uma menina que, de repente, ela sente aquele crush, assim, pelo professor, né? E é muito curioso, porque, assim, é claro que a gente sabe que é uma escritora adulta que busca trazer de volta essa infância, né? Clarice faz isso em algumas situações. Tem o Lustre também, que é um romance em que o início ela procura também relembrar a infância da personagem. Então tem essa atmosfera de infância também. Mas ela não é uma criança comum, assim. Não é aquela narrativa que você diria assim: o autor vestiu uma roupa assim de criança. Não é isso. Eu acho que não é essa a proposta da narradora criança da Clarice. Ela faz uma espécie de eco do futuro. Muitas vezes, em muitas situações, você vê que é um adulto percebendo que uma criança sente e passa, assim. Mas, ao mesmo tempo,
todas as narradoras da Clarice, em geral são mulheres, né? Todas elas têm uma espécie de pureza também em contrapartida. Então, assim, é uma adulta falando como se fosse uma criança, mas tem as reverberações da percepção adulta, mas também mantém essa coisa lúdica e pura da criança. Eu digo pura porque esse é um conceito que a Clarice usa muito nas suas narrativas. Ela fala muito sobre a pureza. E é lógico que essa autora, ela busca encontrar os sentidos diferentes, né? Os sentidos menos óbvios das palavras. E quando ela fala de pureza, eu acho que ela vai muito além daquilo que a gente imagina como pureza, principalmente, assim, a princípio, né? Aquilo que a gente imagina como pureza num sentido de dicionário, ela vai além, ela busca os sentidos das palavras, né? Então, uma característica de todos os contos e também acho que dos romances é essa precisão da linguagem. E eu acho que é mais do que precisão. Ela vai buscando a palavra, não porque ela quer a palavra mais precisa, sempre, mas também porque às vezes ela quer que você preste atenção naquela palavra e que você entenda aquela palavra com um sentido inaparente. É essa sensação que eu tenho, assim, quando eu leio a Clarice. Tem aquelas características que a gente aprende na escola sobre ela, né? Que é a questão de ser a viagem interior, de você refletir os sentimentos e as sensações do personagem, mais do que uma narrativa com começo, meio e fim. Isso está presente nesses contos também. Mas me surpreendeu nessa leitura, uma coisa que eu não tinha reparado, assim, como às vezes ela se apoia no prosaico. Eu não tinha percebido isso antes. Para mim era sempre só a questão de você se maravilhar com a linguagem e de você encontrar o curioso, o surpreendente, porque ela sempre faz isso, mas também o prosaico, assim. Tem um conto, eu não vou me lembrar agora o título, mas tem essa mulher que tá passando por uma situação, assim, ela é uma mulher comum que tá casada com um homem comum e o conto é todo muito sobre isso, assim, sobre o comum e sobre como ela não vai percebendo a postura dela diante dessa realidade muito, muito típica e aquilo vai deixando ela, né, a personagem, né, vai deixando ela incomodada. E esse incômodo ao longo do conto vai se intensificando. Então esse conto não é sobre muito o maravilhamento assim, da linguagem. Eu nem diria que a personagem teve uma epifania, embora isso seja comum assim na literatura dela. Mas de fato não é esse tipo de característica que eu acho mais interessante, não. Então, assim, eu não tinha reparado antes e não é o que eu acho mais legal, assim, dos contos da Clarice. O que eu acho mais legal é porque os personagens, eles percebem mesmo aquilo que você não perceberia numa realidade, assim, de forma banal. A maneira como a Sofia, né, do primeiro conto, se apaixona e tem essa sensação de querer proteger e de sentir empatia com a outra pessoa e tudo mais, que é uma sensação que a gente vai experimentando quando é adolescente, né? É essa coisa de você ir descobrindo aos poucos que você não é tão diferente assim de todo mundo e que os outros também têm fragilidades, têm
fraquezas, né? Eu acho que esse conto pra mim é um pouco sobre isso, assim. O outro conto, que também é uma criança, a personagem, é o Tentação. Eu lembro também desse conto de ter lido há muito tempo, assim. Talvez numa antologia infantil, eu não saberia dizer. Mas aquela menina que tá sentada na escada, perto da rua, né? Às 2 horas da tarde, no sol. Então o conto vai construindo toda essa atmosfera de calor. E é muito sinestésico, porque ela vai misturando o calor com a cor vermelha, então ela mistura as sensações, né? Do tato, da visão, né? Sentidos diferentes, então dá daí a sinestesia. E ela constrói isso muito bem no conto. Quando a gente é criança e lê, a gente não percebe como que você vai sendo levado para aquela mistura de sensações. Mas quando a gente faz essa leitura mais cuidadosa, no sentido da linguagem, a gente vai percebendo que ela vai colocando palavras ali do tipo vermelho, quente, calor, e ela vai construindo na sua percepção esse cenário onde a menina tá. E a menina é ruiva, então a questão do vermelho vai aparecendo aí aos poucos. E de repente passa um cachorrinho, daquele cachorrinho compridinho, né? Pela rua, e a menina descobre um igual, assim. É muito curioso, é muito engraçado. Não é a primeira vez que eu li, mas eu não sei se eu percebi alguma coisa do trágico, alguma coisa do banal nesse conto, porque às vezes a gente encontra isso e eu não sei, eu não percebi nada disso. Talvez eu tenha que ler novamente para perceber se tem alguma coisa assim, mas assim, é muito curioso, é uma surpresa, assim. E é uma coisa infantil de você ser ruivo e encontrar um cachorrinho ruivo e você se identificar, assim. São dois seres muito diferentes, mas que têm uma característica em comum, assim. E o conto é sobre isso, né? Aqui também nesse livro tem o conto sobre o ovo e a galinha. Então, assim, esse conto eu destacaria muito, assim, porque muita gente fala sobre ele, ele comove muito o leitor, ele surpreende muito o leitor. Tem gente que fica, caramba, o que essa mulher estava querendo dizer, né? Você fica muito, muito impactado, assim, de diversas formas diferentes com esse conto. E tem umas coisas, assim, esse conto, ele, pra mim, ele funcionou como uma espécie de gênesis, sabe? Porque ele vai dizendo sobre a origem da vida. E eu relacionei muito com a biologia. E foi muito curioso, porque essa leitura foi mais nesse sentido do que as anteriores, assim. Tem umas frases, foi o conto que eu mais marquei frases e grifei. Tem frases do tipo: o ovo não existe mais, como a luz da estrela já está morta. Jamais pensar no ovo é um modo de tê-lo visto. Tem umas frases que diz assim: quando você olha o ovo, ele já não existe mais, ou desse tipo, e você fica pensando, realmente faz sentido, porque o ovo, ele é uma espécie de projeto de vida que não vai se tornar vida, né? E ela vai explorando essa característica do ovo. E tem hora que ela fala assim: o ovo é basicamente um jarro. E assim, eu juro que é uma contemplação, assim, da linguagem, né, do que você pode fazer com a linguagem, de como a palavra jarro nesse sentido adquire um sentido conotativo, né, afetivo,
e de como isso pode fazer sentido dependendo do contexto em que você vai colocando com a sua bagagem as frases, né? Tem um biólogo, eu acredito que ele seja um biólogo, ele escreveu um livro chamado O Gene Egoísta, que descreve toda uma teoria da biologia, enfim, e tem essa frase dela que eu relacionei com o livro O Gene Egoísta, porque ela diz que o ovo é um disfarce da galinha. E aí você pensa assim, tem tudo a ver com essa teoria do gene egoísta, né? Assim, é lógico que uma pessoa que entende de biologia poderia explicar melhor, mas assim, basicamente é uma teoria que diz que a célula é o objetivo, a célula tem um objetivo de se reproduzir e de se perpetuar no espaço e no tempo, e que nós, conjuntos, né, seres, organismos complexos, seríamos uma espécie de meio para isso acontecer. Então é muito curioso que num texto literário, uma escritora que provavelmente não pensou em nada disso, viesse com essa frase, né, da galinha ser o disfarce do ovo. Disfarce aí eu interpretando como se fosse um veículo, né, uma cápsula, não sei. Enfim, é claro que a gente precisa fazer um esforço interpretativo e ir além, né, porque as frases da Clarice, elas são muito concisas. Então, eu acho que também tá aí a graça de você ir interpretando e ir seguindo o que aquelas palavras podem dizer, né? O que ela quer dizer com o ovo é um jarro, né? O ovo que contém alguma coisa que se tornará vivo, uma vida, né? Um organismo no futuro. Então, assim, esse é o conto que eu acho que é mais impactante desse livro, que deve ter sido mais lido e tal, mas de qualquer maneira todos os outros valem a pena, todos os outros são maravilhosos. Eu não teria um conto assim que eu diria, esse é ruim, né? E é um livro que eu recomendo muitíssimo.